Tarso, eu queria trazer aqui a pauta para o Brasil. Uma das polêmicas aqui atuais que está se discutindo é a questão da meta fiscal, a polêmica de cumprimento ou não. Agora já se fala numa meta de 0,5, que é a meta déficit zero. E o que você está achando dessa questão do cumprimento da meta? O Brasil deve cumprir a meta ou não? O Haddad vai estar atuando de forma certa, na sua opinião? Qual que é a sua avaliação dessa polêmica, trazida principalmente pela mídia, né, tradicional, neoliberal, mercado? Bem, a grande mídia liberal rentista do Brasil, na verdade, é uma grande auditoria permanente do que se faz com a economia brasileira. Né? Aquilo que sai desta visão, né, na época do Guedes ultraliberal, agora, né, uma visão mais de liberalismo social, né, que sai dos limites que eles acham que deve se operar nas políticas públicas no Brasil, eles atacam e criam crises. E crises, às vezes, que são, inclusive, provocadas pelo campo de quem está no governo. Mas isso é perfeitamente natural. Né? Por quê? Porque nós estamos numa situação no país, que nós recebemos um país completamente desmantelado, e que o presidente Lula sabe, e o Haddad sabe também, que não pode ser gerido sem a consciência de que nós estamos num mundo hegemonizado por potências, né, que adotam os modelos neoliberais e impõem, né, no seu território de controle, de influência política neoliberal, como ocorre, por exemplo, na União Europeia, e que, de repente, vem o Brasil, né, chatear. O Brasil diz, bom, nós estamos no conceito internacional, mas nós temos aqui responsabilidades sociais para cumprir, que me foram delegadas pelo processo eleitoral. Então, essa tensão que ocorreu nesse momento, com a fala do presidente e a fala do Haddad, né, é uma tensão que obedece a essa lógica de um país que tem que responder, né, ao mar de miséria que nos legou o governo Bolsonaro, ao mar de decomposição das funções públicas do Estado que o Bolsonaro nos legou, ao mar de insegurança pública, de insegurança social, de insegurança econômica, né, que a grande burguesia brasileira apoiava naquele momento, que nos legou e que o presidente Lula e os seus ministros têm que lidar. Então, eu acho que nós temos que observar isso com naturalidade. O governo do Lula, eu sempre disse, já disse aqui no teu programa mais de uma vez, não é um governo de esquerda, não é um governo de centro-esquerda, é um governo centrista, né, e que operar com uma série de contingências relacionadas com a sua base parlamentar, porque quem não vai governar com a base governamental ou cai, né, ou não governa, ou esgota rapidamente a sua agenda por impotência política. Então, este é um momento crucial, é um momento em que, né, o Lula faz uma advertência, olha, nós temos que ter cuidado, né, com os cortes que vamos fazer, porque nós temos responsabilidades para cumprir. E que o Haddad vem, na sua entrevista, dizer, eu tenho uma missão para cumprir, que é criar um novo padrão de equilíbrio fiscal aqui no Estado. Eu não acho que seja muito importante que seja déficit zero, né, ano que vem. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Isso aí tem que se adequar, inclusive, à situação da economia internacional, às exigências que faz o capital rentista, que nós sabemos que tem representação e força política em todos os países. Então, na verdade, é uma recomposição estratégica que o governo faz para poder governar. Né? E esta governabilidade, né, nós devemos sempre à capacidade política que tem o presidente Lula, que não pode, evidentemente, desprestigiar, como, na minha opinião, não desprestigiou, né, um quadro como o Haddad, que é um quadro na área econômica o mais importante que tem no nosso país e seguramente um dos mais importantes da América Latina. Eu acho que isso aí vai se adequar. Né? E eu acho que o Haddad tem que aproveitar esse momento para dizer, bem, então, me deem mais receita. Vocês têm que me dar mais receita. Não querem déficit? Então, vamos negociar aqui para dar mais receita para o Estado brasileiro cumprir as suas funções relacionadas com as políticas sociais e as políticas públicas de segurança social e segurança pública também, que é uma situação grave no nosso país.
Esse foi o tom da coletiva dele ontem, né? Dizendo que o Brasil tem aí uma situação grave na arrecadação, né? De impostos que não acompanha o crescimento do PIB. Né? Porque o costume dos empresários brasileiros aqui, quando eu falo de empresário, eu falo da maioria, né? E a ampla maioria. É sempre exigir que o Estado tenha menos receita ele faça mais gastos em seu favor. É sempre esse o comportamento. É um comportamento de uma burguesia que não tem projeto de ação e nunca apresenta a sua responsabilidade política e social, inclusive na situação que está o país hoje. Sempre culpa o governo, sempre culpa que recado demais, mas pede que o Estado gaste mais, dê mais a ele, né? Mais benefícios, né? Mais projetos de sustentabilidade das suas indústrias para que eles possam gerar um processo de acumulação. Tragicamente, a burguesia brasileira é uma burguesia pré-iluminista, né? E ainda de caráter escravista, na minha opinião. E é isso que nós estamos vendo, né? A própria maioria que tem no Congresso Nacional, a maioria fisiológica do Congresso Nacional, é aquela que faz o equilíbrio, né, diferencial entre os governos. E quem quer presidir o país tem que lidar com isso. Né? Ou então vai tentar um golpe de Estado, né, como fez o Bolsonaro, para radicalizar, inclusive, essa situação, ou vai governar dentro dos fóruns democráticos para tentar composições que retirem o país dessa situação de dependência com o capital financeiro global. Vai. Então, eu queria perguntar para o Tarso sobre essa lógica de uma meta de déficit zero aí e a dinâmica da política, né, no mundo real. Quer dizer, se o Lula, eu acho que ele se tocou que se ele forçar muito a mão e deixar de investir, né, Tarso, parar com tentativa de crescimento, ele perde as eleições de 2024, do ano que vem, municipais, e vira um pato manco, né? Já indo para um... Perde, acontece algo como aconteceu com o Petros agora na Colômbia. O Petros foi derrotado em quase todas as grandes cidades. Ele ficaria numa situação muito ruim, né, Tarso? Eu estava anotando aqui exatamente a tua fala, para poder dar uma resposta mais, assim, mais completa a essa questão, da minha opinião. Veja, nós temos hoje um mundo numa situação completamente diferente do que era no século passado. Então, é verdade que nós temos duas geopolíticas concorrentes em escala mundial. Né? Uma geopolítica relacionada com a posição de força, a posição militar, e a posição de força econômica direta dos países hegemônicos nos seus respectivos territórios e continentes. Essa é a geopolítica tradicional. Né? Um exemplo concreto. Um país como o Uruguai não vai se afirmar geopoliticamente em função do seu poder militar. Ele vai se formar e vai desenhar o seu futuro a partir das relações que ele tiver dentro da América do Sul. E tem um outro sistema geopolítico em curso que é uma novidade, que é a geopolítica da subjetividade dos povos nas regiões em que vivem e nas regiões que eles exercem a sua influência cultural, a sua influência política e a sua influência econômica. Veja, por exemplo, tomemos um país como o Catar. Né? O Catar não tem poder militar. Mas o Catar tem uma influência geopolítica muito grande, porque ele assenta a sua estrutura de poder, né, em cima dos poços de petróleo. E todas essas monarquias, né, que existem no Oriente Médio, de sheiks, de governos autoritários, etc. e tal, são monarquias feudais, que estabelecem o seu poder material em cima do petróleo. Mas, concorrentemente com esse poder material, tem um outro sistema de influência que se desenvolve, que é a partir do fundamentalismo e da formação cultural desses povos. Então, um país que tem um poço de petróleo negocia com os Estados Unidos de uma maneira, tá? Que tem poços de petróleo
extensos, né, como a Arábia Saudita, que os Estados Unidos permitem que eles retirem um assassino lá da sua embaixada, porque depende do petróleo saudita. E, de outra parte, eles representam, do ponto de vista político, do ponto de vista da civilidade, do ponto de vista do direito das mulheres, do direito dos trabalhadores, do direito da sociedade livre, representam um atraso absoluto. Então, tem uma geopolítica da subjetividade que, de uma parte, atrai a Arábia Saudita para uma aliança com os Estados Unidos, mas também atrai a Arábia Saudita para financiar determinados momentos para eles se comunicarem com o povo palestino, né, que vive um sistema de opressão naquela região a partir do descumprimento dos acordos de Oslo. Então, essa situação é uma situação completamente nova, que os dirigentes políticos e os grandes gestores econômicos, como é, na minha opinião, o Haddad, têm que perceber. Têm que perceber e estão percebendo. Porque quando o presidente diz eu quero fazer investimentos, e o Haddad diz nós temos que cumprir uma certa meta fiscal, o que está se disputando é essa geopolítica da subjetividade. Ou seja, é o seguinte, gerar expectativas para manter as relações políticas internacionais dentro de um equilíbrio previsível. Porque se o Haddad diz, não, vamos estourar a meta fiscal, né, no outro dia a economia brasileira está completamente desancada, está completamente desestruturada. Então, este jogo entre o presidente da República, né, e a fala do Haddad é um jogo, inclusive, de estabilização política do país. Porque o grande capital e os grandes interesses financeiros, né, que controlam hoje o globo e controlam os bancos centrais da maioria dos países, ou de todos os países, né, eles giram em torno de quê, Rovider? Em torno de expectativas. Né? Não é de graça que os brilhantes comentaristas da Globo, né, toda hora falam, não, mas isso aí atrapalha a expectativa. De quem? O presidente está criando expectativas para programas sociais. E o Haddad, no seu papel, está criando expectativas para manter a estabilidade econômica e financeira do país. Né? Agora, a grande mídia, a grande imprensa, né, a grande imprensa capitalista, ela só lida com as expectativas do capital financeiro. E é isso que tem que ser compreendido. E essas expectativas elas conformam hoje uma nova geopolítica, que eu chamo de geopolítica da subjetividade, né, que coloca em contradição esses materiais, os interesses militares dos países com aquilo que se preserva dentro da nação. No caso concreto da Arábia Saudita, uma monarquia feudal, né, que é aliada da democracia americana. Né? Então vejam que o mundo de hoje é um mundo mais complexo, muito complexo para ser governado. E eu acho que esse movimento que o Lula orquestrou, né, no começo do seu governo, né, e que vem sendo implementado, né, que é uma política externa democrática, ofensiva e digna, né, combinada com o arcabouço fiscal, né, e combinada também com políticas de combate à miséria absoluta, é o que você poderia fazer nesse primeiro ano. Né? E perdoe-me, está sendo feito de maneira magistral. Esses 3 grandes programas estratégicos de cruzamento nesse ano tormentoso, torturante, violento, que veio desde a gestão do Bolsonaro aqui, que se soma agora com a crise internacional brutal. Né? Se vamos vencer ou não, no final do processo todo, eu acho que não está claro ainda. Porque eles extorquem o capital financeiro, extorquem dos países até o último centavo naquilo que ele puder. Porque a sua visão é uma visão de acumulação sem trabalho, de acumulação sem produção. E eles fazem isso através do quê? Do endividamento permanente, né? Do aumento do endividamento permanente dos estados, que a partir desse endividamento é que eles vêm financiar com juros, né? Juros monstruosos, a própria estabilidade financeira dos estados dependentes. E todos somos estados dependentes.